Fala galera, nem tudo são flores no mercado financeiro e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as 5 empresas do Ibovespa que tiveram a pior performance no ano até aqui. Bom galera, e antes de falar quais são essas empresas, é importante mostrar para vocês como chegar até essa informação. Então aqui pelo Trademap Web, basta que você venha na guia de ações, clique aqui no botão pessoal para que sejam exibidas as listas e você clica aqui em Movers, porque aqui tem alguns indicadores de mercados, algumas classificações próprias criadas por nós aqui do Trademap, como por exemplo, maiores altas, maiores baixas, top do volume, delta volume, top dividend yield, e nós vamos pegar aqui as maiores baixas, né? Você consegue aqui filtrar pelo período, então você pode ver intradia, ontem, semanal, na semana, mensal, no mês, anual, no ano e também, dependendo do seu plano, em time frames maiores, como 5, 10 e 20 anos, beleza? Então nós temos aqui as 5 empresas que no ano mais sofrem do Ibovespa, então nós temos aqui IRB caindo 80%, CVC 66,82%, Embraer 61,63%, Cogna caindo 52,73% e tá uma briga aqui, né, entre BRF e Cielo. Eu vou deixar Cielo para vocês, que tá caindo aí 50,20% no ano, tá? Vamos falar primeiro de IRB, é um baita case para que vocês entendam a importância de olhar a governança de uma empresa, para olhar a questão qualitativa dela. Se você olhasse a IRB em termos fundamentalistas, só os números aqui que você consegue por meio da lâmina de informações do Trademap, você ia ver uma baita empresa. Tá? Tanto que muitas pessoas, muitos investidores tinham o IRB em carteira exatamente por isso, por ser uma seguradora muito redondinha e também por ter margens bem grandes, tá? Ela tinha indicadores financeiros bem atrativos. Tivemos problemas com o top management, que foi todo substituído, tiveram problemas também de fraude contábil em relação aos números que a empresa divulgava. Tudo isso fez com que o mercado batesse na companhia, né? Porque quem investia ela pensando no valor que a empresa poderia gerar, uma vez que viu que aqueles números não eram aqueles e uma vez que viu também os problemas internos que a empresa tinha, ficaram receosos. E com isso nós tivemos esse sell-off. Muitas pessoas que tinham posição em IRB venderam e no ano elas caem aí mais que 80%. Um outro case aqui é o de CVC, inclusive aqui no nosso canal do YouTube temos uma live que nós fizemos com o CEO da CVC falando sobre o cenário da empresa e tudo mais, em que ela viveu uma tempestade perfeita. Teve ali em 2019 problemas com a quebra da Avianca, teve também as manchas de petróleo lá na região nordeste do país. Tivemos problemas também na Argentina, e a CVC tem uma parte da sua operação lá, e esse ano nós tivemos aí o coronavírus como um todo, né, em que as pessoas deixaram de viajar, quem tinha ali os seus pacotes comprados deixaram para uma outra data, e isso foi algo que afetou muito a CVC. O setor de turismo como um todo sofreu muito e a CVC, por estar inserida dentro desse setor, sofreu, e nós vemos aí uma queda de mais de 60% no ano. Então nesse ano as pessoas cuidaram de si, ficaram em casa e pouco viajaram, e agora que nós temos aí uma liberação maior das quarentenas e tudo mais, as pessoas sim estão procurando para turismo, só que ainda não dá para viajar, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o exterior. Para alguns países sim, mas para a grande maioria em que os brasileiros iam, ainda não. Se você quiser ir para os Estados Unidos, por exemplo, tem que ficar 15 dias no México em quarentena para depois ir para lá. Então é um processo muito mais oneroso. Tem que ver toda essa questão, né? O turismo acaba sendo algo muito secundário assim para as pessoas. Quem perdeu o emprego agora não vai se preocupar em viajar no curto prazo, né? Vai se preocupar em manter as suas contas em dia, em procurar um outro emprego. É um setor que é, de certa forma, um pouco complicado nesse cenário tão incerto no que diz respeito à economia. Em terceiro lugar, nós temos a Embraer, que é muito afetada também pela pandemia, porque as pessoas deixaram de viajar nesse período, né? Tanto a turismo, seja ali pela CVC, ou mesmo a trabalho, as pessoas deixaram de fazer isso. E por consequência, né, o coronavírus ele afetou não só o Brasil, mas o mundo como um todo. A Embraer tinha suas ações bem apreciadas antes do corona, até por uma joint venture que ela ia fazer com a Boeing. Só que isso não aconteceu porque a Boeing decidiu não fazer dado esse contexto de coronavírus. E com isso, a Embraer teve que demitir ali alguns funcionários, deixou de vender alguma das suas aeronaves e tudo isso fez com que ela tivesse uma baita perda na sua receita e isso impactou também aqui na cotação. Em quarto lugar, nós temos a Cogna, que é a maior empresa educacional listada em bolsa. Ela tem mais de 2 milhões e 400 alunos e dado esse contexto que as pessoas ficaram em casa, elas não iam fisicamente até as faculdades e tudo mais,
a Cogna sofreu muito nesse sentido. Tem a própria questão de inadimplência, tem pessoas que não se habituaram com o EAD e tem uma outra questão de que o setor educacional ele é muito sensível à atividade econômica. Então, se as pessoas elas ficam receosas em relação ao seu trabalho, ou mesmo se elas perdem o emprego, isso pode afetar diretamente o setor educacional como um todo. Então é uma empresa que sofreu nesse sentido. Teve também uma questão de euforia, né, por muitos sócio-torcedores aí começarem a falar de Cogna é tal valor e tudo mais, e tudo isso fez com que muitas pessoas comprassem o case sem nem entender, de certa forma, as fragilidades dado esse contexto de coronavírus. E por fim, nós temos aqui a Cielo, tá? Ela cai pouco mais de 50% no ano e ela é uma empresa do mercado de adquirência, já foi uma das maiores adquirentes aqui do Brasil, era queridinha na bolsa ali em 2016, 2017, só que esse mercado começou a ter muito mais concorrentes, tem aí PagSeguro, tem a Stone, SafraPay e inúmeros outros players. Isso fez com que o market share, o tamanho de mercado de Cielo, diminuísse e também teve a questão de que muitas pessoas não venderam fisicamente. E a Cielo, por ser uma adquirente, ela dependia muito dos comércios estarem abertos para conseguir vender e ela conseguir cobrar uma taxa em cima disso, porque tem online e tem a venda física também. Só que no online ela não é tão presente assim, na parte física ela é muito mais e isso afetou muito os seus negócios. E há alguns anos ela já sofre com esses problemas, né, de uma concorrência muito maior nesse setor e ela está vendo margens aí caindo. Teve esse advento do coronavírus que fez com que menos pessoas fossem fisicamente até os negócios e as taxas que ela arrecadava disso diminuíram também. Bom, galera, e essas foram as 5 empresas do Ibovespa que mais caem no ano. Lembrando que estamos gravando esse vídeo aqui no fim de outubro e é importante mostrar para vocês essa ótica de que sim, nós temos boas empresas e rentáveis na bolsa que conseguem crescer ao longo do tempo, mas temos também em alguns cenários empresas que não vão tão bem por algum problema específico no setor ou mesmo por algo relacionado à atividade econômica. Então é importante que você tenha essa ciência. E quero saber de vocês, tem uma dessas empresas em carteira? Comenta aqui embaixo. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Trade Map. Tamo junto!